Olá, boa noite, como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião, que hoje vai entrevistar o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Max Russi, que também preside o PSB de Mato Grosso. Está aqui a postos conosco e o Lorenberg também está a postos aqui conosco, como sempre, mais uma vez, juntos em mais uma semana. Boa noite, meu amigo Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Verdade, é você que se liga na TV Pantanal em qualquer canto por aí, não é? Pela internet, pela página no Facebook da TV Pantanal. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia, da sua audiência de sempre. Há 1 ano e 8 meses aqui, juntinhos, todas as noites ao vivo. Carinho muito grande, muito obrigado por estar conosco, viu? E você pode interagir conosco, o deputado Max Russi está aqui com a gente. Pode mandar sua pergunta, sua sugestão, crítica, elogio, enfim. 99932-2529, o telefone está aí, ó, é o WhatsApp do Opinião. Deputado, muito bem, muito bom recebê-lo de novo aqui. E, de novo, né, agradecer por ter atendido aí, eu sei que a correria é grande nesse final de ano. Eu já vou perguntar o seguinte, a Assembleia agora fechando o ano, essa peça orçamentária com o orçamento aprovado para o ano que vem, atende ou atenderá às demandas? Porque há muita coisa, o Estado carece, especialmente na área social, que o senhor conhece muito bem, sempre atuou bastante nessa área. Enfim, não foi muito tímido, enfim, qual que é a avaliação do senhor com essa previsão orçamentária a ser executada a partir do ano que vem? Boa noite, Paulo, boa noite, Lorenberg, boa noite a todos os nossos telespectadores que nos dão a satisfação da audiência. Não, Paulo, o orçamento foi o que o governo tinha, né? O orçamento possível. Eu, particularmente, não conheço um orçamento que dê conta de todas as demandas. As demandas são infinitas em todas as áreas. O que a gente constrói, a Assembleia constrói junto com o governo, uma peça orçamentária que veio do governo e que foi emendada por deputados, várias emendas, apresentações de vários, faz a discussão, as audiências públicas e procura fazer dentro daquilo que tem de recurso, encaixar as prioridades e as demandas para atender todas as regiões do Estado. Só para recapitular aqui, no total, qual foi o montante previsto a ser executado, previsto não, já aprovado e para ser executado no ano que vem? 23 milhões e meio, né? O orçamento subiu do último ano. 23 bi. 23 bilhões e meio. Mas aumentou pouco então, porque do ano passado, o que está sendo praticado nesse ano de 2021 está muito abaixo disso. O orçamento, o pessoal analisa de várias formas, ou com os orçamentos junto com os poderes, o orçamento junto com a questão da Previdência, aí vai 26, 28 bilhões. Entendi. Aí, portanto, professor Lorenberg. Deputado, antes de mais nada, nossa alegria, nosso prazer e honra de tê-lo mais uma vez aqui. O nosso programa ganha, mas ganha muito com a presença do senhor. Eu vou pegar carona, já que o Paulo está fazendo uma espécie de balanço da Assembleia Legislativa. No mês de junho, o senhor completou 100 dias de presidente da Assembleia Legislativa. E tem um texto, uma matéria, longa matéria, no blog do Pedro Luiz. Eu tive a curiosidade de trazer um trecho desta matéria e gostaria muito de ouvir um comentário do senhor a respeito. Entre aspas, seguindo a linha de ação contra a violência, contra as mulheres e vulneráveis, tivemos mais uma lei aprovada que visa punir agressores. Quem foi o autor desse tipo de delito terá que ressarcir aos cofres públicos de despesas previdenciárias e de saúde inerente ao ato praticado. Fecham aspas. Eu gostaria muito de ouvir um comentário do senhor, até pela importância desse trecho aqui. A gente tem trabalhado a Assembleia Legislativa, todos os seus parlamentares, Poder Judiciário, as ações de enfrentamento ao feminicídio, a violência contra a mulher. Realmente, não sei se foi a pandemia ou o quê, mas acabaram se aumentando-se os números. As denúncias estão aumentando, isso também é bom, sinal que as mulheres estão relatando os ocorridos. E a gente tem que criar legislações, tem que criar mecanismos e formas
enquanto Poder Legislativo, para poder coibir e enfrentar isso que é um mal da nossa sociedade que a gente precisa realmente combater. E eu tenho feito algumas ações, alguns encaminhamentos, e um dos projetos foi esse, que realmente a gente consiga punir, porque muitas vezes a justiça chega, cria as medidas protetivas, cria o distanciamento, prende, mas aquele infrator, ele causou um dano para a sociedade. Ele deixou muitas vezes uma mulher recebendo do INSS, aposentada, numa cadeira de roda, num camo, muitas vezes com uma despesa muito grande num hospital público. Então a gente criou uma legislação para que também pudesse, além das penas aí aplicadas, sanções criminais a esse agressor, ele também possa, de forma civil, também ter que bancar essa despesa, que é uma despesa que toda a sociedade acaba pagando através de seus impostos. Então, a intenção da lei foi nesse caminho, e a gente tem procurado fazer algumas ações, como fizemos na questão do Ser Família também, junto com a primeira-dama, a questão do aluguel social, enfim. Ações que consigam realmente fazer com que a gente venha diminuir, e precisa diminuir, a questão da violência contra a mulher. Eu acho que o Lorenberg está se referindo aí, eu não sei se ele falou o número da lei, é 11.366, é a que pune financeiramente agressores de mulheres em Mato Grosso. No caso aí dessa lei, o agressor terá que ressarcir aos cofres públicos as despesas previdenciárias e de saúde inerentes aí ao ato praticado. Também o atendimento médico, o atendimento hospitalar, no auxílio-doença, aposentadoria, inclusive a questão da pensão por morte. É isso, né? Exatamente. Estamos falando da mesma coisa. O deputado, já que, para falar em balanço, vou pegar aqui a parte do parlamentar Marcos Russi, propriamente, né? A sua assessoria me passou aqui algumas informações, vamos então destrinchá-las aqui, pelo menos algumas partes delas, não é? O senhor esteve, enquanto parlamentar no ano de 2021, apresentando e fazendo aprovar, né, teve o êxito na aprovação de 25 leis que foram, inclusive, sancionadas e 3 leis complementares. Eu queria que o senhor elencasse aí, além dessa questão dessa lei citada pelo Lorenberg, quais o senhor poderia elencar como as principais aí de melhor alcance social? Tem as polêmicas e as menos polêmicas, né? Uma polêmica foi a lei da pesca, que acabou agora tendo uma votação, não é lei ainda, mas revogando essa lei, mas foi uma lei aprovada e sancionada. Tem também criamos a delegacia de roubos e furtos de veículos, de cargas. Isso realmente é uma problemática muito grande no estado de Mato Grosso, o elevado número de roubos de cargas no nosso estado. A gente criou-se uma especializada, lógico que o governo ainda não conseguiu chamar todos os delegados que precisam ser chamados, não conseguiu montar aquela estrutura que precisa ser montada para de forma efetiva fazer um grande trabalho, e tem vários delegados, vários agentes já fazendo um trabalho importante, mas foi uma lei que procurou fortalecer isso. Da violência contra a mulher, aqui foi citado uma já pelo professor Lorenberg, que aliás lê muito, né? Toda vez ele pega as entrevistas nossas. Ele vai lá atrás, vai lá no âmago. E isso é um bom sinal, né? Que faz uma leitura importante, e por isso qualifica bastante a entrevista. E aí tem leis em várias áreas, em vários sentidos, de incentivo fiscal, de melhoria, de diminuição das desigualdades. Então, em todas as áreas a gente procurou fazer uma atuação de leis que venham somar com a nossa população. É evidente que a gente não vai conseguir passar todas as leis, não é? Você que é eleitor, foi e é eleitor do Marcos Russi, e que não é também, não é? É cidadão mato-grossense e quer saber que leis são essas, o deputado tem as suas páginas sociais aí na internet, tem o Facebook, né? É só procurar lá pelo Marcos Russi, é fácil de achar, não é? Na hora. E lá deve ter todas as leis. Tem o nosso site também. O site deve ser, eu não sei, geralmente é www.dep ou só Marcos Russi? É Marcos Russi. deputadomarcosrussi.com.br, .com.br, né, no caso. Então você vai lá nas redes sociais, aí no site também, que lá tem todas as informações, e a equipe dele, a equipe de comunicação sempre atualiza você sobre... É importante saber, é importante acompanhar, porque às vezes a gente critica, às vezes, mas o que fez? Está lá, está escrito, está lá nas redes sociais
do parlamentar. Professor. Deputado, eu gostaria muito de ouvir a respeito do senhor, porque a Assembleia foi palco recentemente de uma discussão a respeito do Estatuto do Pantanal. Esse Estatuto do Pantanal visa, sobretudo, ainda não se tem, evidentemente, mas visa, sobretudo, impedir as ocorrências desastrosas ao meio ambiente, sobretudo ao Pantanal. Eu gostaria muito de ouvir a respeito do senhor, a respeito desse estatuto e da possibilidade ou não de trazer parte do Estatuto do Mato Grosso do Sul. Essa é uma proposta do senador Wellington, discutida no Senado Federal. É uma proposta interessante e que precisa ser bastante debatida. Você colocou muito bem, trazer parte do Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul está muito mais avançado do que a gente, Mato Grosso. Eles já tem uma legislação, eles não têm interesse de fazer esse debate com a gente. Nós fizemos um grande evento na Assembleia Legislativa, meio setorizado, mas chamamos a Assembleia de Mato Grosso do Sul, Poder Judiciário de lá, mas eles não têm interesse, porque eles falam, nós já, já resolvemos o nosso problema aqui, temos a nossa, não queremos, talvez, criar problema para o estatuto deles lá. Mas nós precisamos criar o nosso, nós precisamos criar a nossa legislação até para dar uma segurança jurídica ao pantaneiro. Então já foi feito algumas audiências públicas. Uma dessas audiências, não uma audiência pública, uma conferência foi feita dentro da Assembleia Legislativa para que a gente pudesse fazer um debate amplo. Agora está sendo feito nas comunidades, lá no Pantanal realmente, através das câmaras. O senador está mobilizando aí para que realmente colha subsídios. A ideia é o quê? É escutar muito, ouvir bastante a sociedade, debater bastante. É importante que todo mundo participe desse debate, faça a sua contribuição, participe porque dessa construção. E o senador abriu, de forma muito inteligente, a possibilidade de fazer qualquer alteração dentro da lei lá apresentada. Então, a ideia era essa, chamar o debate realmente, o pessoal falar sobre um tema tão importante, um patrimônio do nosso estado, algo que realmente precisa ser preservado, precisa ser cuidado, precisa de uma atenção especial por parte de todos os matogrossenses, porque é um patrimônio do Brasil e a gente precisa estar discutindo, e eu acho que a melhor forma de fazer uma legislação que realmente atenda os interesses dos pantaneiros e o nosso interesse, porque o Pantanal não tem dono, é esse, é o debate, é a discussão, é realmente a gente encontrar uma legislação que seja eficiente e possa ser essa legislação aprovada, tanto no Senado como na Câmara. Deputado, o senhor teve, na condição de presidente, o senhor teve a oportunidade de assumir o governo do estado por um dia, né? Foi governador por um dia. E aí o senhor falava aí dessa lei, en passant, o senhor falou aí dessa lei da questão do roubo de cargas, o senhor sancionou, inclusive, nessa ocasião aí, o senhor chegou a sancionar a sua própria lei. Bom, a sensação de estar sentando naquela mesa, a primeira pergunta, né, daquela cadeira ali, a número 1 do estado, a minha primeira pergunta. Sobre essa questão propriamente aí da lei que o senhor sancionou, além da questão do roubo de cargas, ali na região de Jaciara, que é a sua região, tinha e ainda tem muitas ocorrências de roubos de defensivos agrícolas. Está contido nessa lei aí a criação dessa delegacia aí para trabalhar em cima desse tipo de crime? As forças de segurança têm trabalhado muito na questão dos defensivos. É lógico que ainda existe alguns problemas localizados, mas a questão da inteligência artificial, as câmaras, eles têm usado mecanismos interessantes aí que têm conseguido realmente fazer frente. A patrulha rural também tem ajudado bastante, acho que foi uma bela iniciativa por parte do governo do estado, pela Secretaria de Segurança, e tem conseguido dar uma resposta, não, lógico, a satisfatória, a resposta que a sociedade gostaria que não houvesse roubo nenhum. Acontece, mas as forças de segurança têm agido rápido, têm chegado e têm prendido muita gente, e a gente tem visto diariamente notícias nos municípios que tem acontecido, mas diminuiu bastante, Paulo. Realmente o índice reduziu bastante, né? Reduziu bastante. Lorenberg. Por falar em governador por um dia, o senhor é candidatíssimo à reeleição ou está pensando e está observando e analisando o contexto numa possível ida à candidatura a vice na chapa do Mauro Mendes? Não, reeleição. O projeto discutido dentro do meu grupo político, das pessoas que me acompanham, ele tem trabalhado
se for trabalhar um projeto hoje, a eleição é amanhã, escolhe hoje, a reeleição, é algo que a gente tem procurado fazer um bom trabalho na Assembleia Legislativa, tem procurado corresponder à expectativa das pessoas que nos deram a confiança de chegar ao Parlamento Estadual, como presidente trabalhando ainda mais para poder corresponder a isso e trabalhar pelo nosso Estado, que tem desenvolvido bastante, é um Estado promissor e é um Estado que eu não tenho dúvida que nos próximos anos será melhor, oferecerá mais qualidade de vida à nossa população e também desenvolvimento, oportunidades, e a gente precisa do parlamento forte que ajude o governo, quem estiver no governo, para que realmente possa construir as políticas públicas que venham ao encontro e aos anseios da nossa população. Então, já que o Lorenberg falou dessa questão aí da possibilidade da sua candidatura lá do ano que vem, o seu glorioso PSB está se articulando de que forma para o 2022? E especialmente nesse quesito aí, o governador não anunciou ainda, mas provavelmente deve sair a reeleição. Mas o PSB, em saindo o Mauro, com ou não a indicação a vice, apoiará a reeleição ou não? Ou ainda dependerá aí de uma discussão interna, enfim? Não, é muito cedo falar em apoio, né? Porque você colocou bem, Paulo, nem o Mauro mesmo falou se vai ser candidato ou não. É uma tendência dele ser candidato. E a mesma tendência que ele tem de ser candidato é uma tendência do PSB caminhar junto. O PSB não faz parte do governo, não tem nenhuma secretaria, não tem adjuntos, não tem cargos estratégicos dentro do governo, mas é um partido que na Assembleia, tanto o meu mandato como o mandato do deputado Eugênio, tem ajudado em ações importantes, projetos importantes, posso citar vários, projeto da ferrovia mesmo. A Assembleia esteve junta e deu a possibilidade de Cuiabá nos próximos anos chegar à ferrovia Cuiabá. Da mesma forma... Redução do ICMS também foi outro assunto bastante discutido. Redução do ICMS, mais de 1,2 bilhão no próximo ano, a Assembleia e os deputados do PSB estiveram juntos. Agora aprovação da RGA para os servidores. Da mesma forma, os deputados, tanto os deputados que eu falei, o doutor Eugênio, os dois deputados do PSB estivemos juntos. Então a gente tem apoiado, tem ajudado o governo nas pautas importantes, temos feito críticas também pontuais aonde achamos que precisam ser melhoradas, que precisa ser trabalhada a política melhor dentro do governo, mas colaborando e ajudando e procurando ajudar a construir esse governo. Então, eu acho que a tendência, lógico, que em se confirmando essa candidatura, a gente sentar na mesa, definir são os projetos de um segundo governo, se for esse o caso, ou de um outro candidato que a gente for apoiar, para ver as propostas e trabalhar da mesma forma. Nós, como eu falei, a gente não tem cargo, não tem secretaria, não participa de forma direta, mas de forma indireta tem ajudado muito o governo do Estado. Ok, Caroline, só me fala aí do tempo, porque eu estou meio perdido aqui, minha cara. Não sei se você falou comigo, eu não escutei, mas de todo modo você me avisa aí de novo, se for o caso, para a gente ir para o intervalo. O professor Lorenberg. Deputado, ainda mesmo nessa mesma linha, o senhor é presidente regional do PSB. Como está a discussão, principalmente no âmbito nacional, para apoiar uma candidatura à presidência da República do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, e qual a possibilidade real do PSB sair naquela linha de federação liderada pelo PT? Então são duas discussões, digamos assim, diferentes, mas que são convergentes. A discussão dentro do Estado de Mato Grosso, inclusive teve uma reunião do Diretório Nacional, eu fui voto vencido lá, porque eu defendi que a federação não seria bom nesse momento para o PSB de Mato Grosso. Aí alguns me perguntam, mas por que não seria bom? Não seria bom porque eu trabalhei nos últimos 2 anos aí, um pouco mais, construindo um partido. Construindo um partido como? Com base, com militância, com grupo. Nós saímos de um partido esfacelado, elegemos 2 deputados estaduais, elegemos 14 prefeitos, 142 vereadores, saímos de um partido desacreditado e se tornamos o 3º partido em número de prefeito, em número de vereadores. Então se tornamos um partido forte dentro do estado de Mato Grosso, com prefeituras importantes, posso citar aqui Cáceres, uma prefeitura importante administrada pelo prefeito Eliene, e aí são todos os nossos prefeitos bem localizados no estado de Mato Grosso. Construímos uma pré-chapa de candidatos a deputado estadual, então eu teria 26 candidatos
a lei só pode 25, já teria um nome a mais de candidatos a deputado estadual. Quando você faz uma federação, você fala o seguinte, você vai ter que dividir o número de vagas. Então, se nós fizermos uma federação, como foi a discussão lá no Partido Nacional, com 5 partidos, você vai ter que dividir 25 vagas por 5. Então, teoricamente, você vai ter 5 vagas. Ah, mas o outro partido pode querer só 2, 3, tudo bem, aí abre um espaço maior para você. Então, eu tenho que chegar para os meus companheiros e dizer, ó, não vai ter a possibilidade. Felizmente, a federação vai ter que ser, o legislador aprovou até julho, mas aí eu acho que o TSE, de forma inteligente, deu como prazo março. Então, felizmente, até março tem que estar pronto o estatuto da federação. Ou seja, até março já sabe se vai ter federação, com quem que vai ter e como que são as regras. Porque o estatuto vai ser um casamento, você vai casar por 4 anos. Por exemplo, eleição de prefeito após 2 anos em Cuiabá. O PSB vai ter que estar junto com os partidos que tiver federado. No caso, hoje, está se falando de PV, está se falando de PT, PCdoB, Rede. Então, esse partido aqui em Cuiabá, por exemplo, o vice-prefeito é do PV. Então, como é que vai ser isso? O PSB automaticamente já vai estar coligado com o PV ou não? Então, toda essa discussão, até março tem que fazer esse estatuto, tem que deixar isso claro, e é essa discussão que a gente tem que estar se fazendo. Então, nacionalmente, existe esse encaminhamento do PSB na candidatura do ex-presidente Lula, mas no estado aqui a gente estava discutindo porque entendíamos que, por isso que nós fomos voto vencido lá, nós entendíamos que essa chapa nossa, pronta para deputado estadual e faltando alguma filiação somente para deputado federal, nos daria a condição de ir à Assembleia com 4 deputados estadual e eleger um deputado federal. Ok, olha só, a opinião dá um tempinho só para o primeiro break comercial e você pode mandar sua pergunta via WhatsApp 99932-2529. Opinião dá um tempo e volta já já. Bem, cá estamos de volta ao vivo com o programa Opinião, aqui entrevistando o Marcos. Deixa eu baixar uma cheadeira, parece que tem uma caixinha de abelha dentro do meu ouvido aqui. O Marcos Russi, deputado estadual, está conosco aqui falando sobre as coisas da Assembleia Legislativa e também da atuação parlamentar dele lá dos lados do parlamento. O www.gazetadigital.com.br tem os seguintes destaques neste momento, acompanhe conosco aí. Mato Grosso registrou 8 mortes e também 432 novos casos de infectados por coronavírus entre a última sexta, 24, véspera de Natal, e o final de semana, totalizando aí 14.046 óbitos, 556.653 casos, respectivamente, de acordo com dados divulgados pela Secretaria de Estado de Saúde, que foram divulgados no dia de hoje, segunda. Ainda de acordo com a pasta, há 1.201 pessoas em isolamento domiciliar, 540.880 são consideradas recuperadas da Covid-19. Já entre os casos confirmados, suspeitos e descartados para Covid, há 58 internações em UTIs públicas e 32 em enfermarias públicas, ou seja, a taxa de ocupação está em 33,92% para UTIs adulto e 7% para enfermarias adulto. Olha, o deputado estadual Eduardo Botelho, do Democratas, acredita que só as pesquisas eleitorais de intenção de voto só essas pesquisas que irão decidir quem será o candidato ao Senado na chapa de uma eventual reeleição aí do governador Mauro Mendes, do Democratas, em 2022. Apesar da disputa estar aberta nos bastidores entre os deputados federal, o Neri Geller, do PP, e o senador Wellington Fagundes, do PL. O Botelho diz que apenas a partir de abril é que o tema será colocado na mesa do governador. Contudo, o deputado não descarta ter os dois no mesmo palanque. Abre aspas aí para o Botelho. O governador Mauro Mendes nos disse que a partir de abril ele começa a conversar sobre eleição. Então, temos que esperar. Mas a vaga do Senado
se resolverá com pesquisa, fecha aspas, disse Eduardo Botelho. Lorenberg, uma conversa boa ali, já não resolveria isso aí, tem que partir para a pesquisa mesmo? Eu particularmente acho e tenho quase a certeza de que não haveria necessidade dessa pesquisa. Não haveria necessidade da pesquisa, até porque você não sabe e não conhece o cenário propriamente dito, aquele cenário que o DEM hoje, que vai tudo caminhar certo, eu não acredito que volte atrás, da aliança, da fusão com o PSL, e aí formando União Brasil, ganha ou vem a ganhar com essa pesquisa. Não vem. Mas nessa... Porque ele não tem interesse, não tem um nome hoje, Paulo. Veja, o DEM e o PSL, unido em um único partido, não tem um nome forte para disputa ao Senado. Então, para ele, DEM e PSL, não há nenhum interesse nessa candidatura ao Senado. Ao contrário. Bom, diretamente não, mas se você parar para pensar, a partir do ano de 2023, tendo um senador do partido lá, faria toda a diferença, né? Mas aí para compor a chapa do governador do estado. E aí você não pode brigar por uma pesquisa ao contrário, você tem que oferecer a vaga de candidato ao Senado, entendeu? Uhum. Porque já apresenta o governador. É verdade. É verdade. Senão ficaria muito puro, né? Muito pura a chapa, muito pura. Que coisa, né, Marcos Russi? O cenário está... Mas assim, vocês, políticos, falam assim, mas é muito cedo, muito cedo. Muito cedo, não existe nenhuma, porque todo mundo já tem jantares que foram realizados aí, já com vistas lá adiante. Pode ser que nada tenha sido resolvido, mas que as articulações já começaram, né? São dois candidatos que querem estar no palanque de Mauro Mendes, tanto o senador Wellington como o deputado federal Nery Guerra, pré-candidato ao Senado, os dois querem, só existe uma vaga, e vai ter que se fazer uma escolha. Ali na frente vai chegar na encruzilhada que vai ter que decidir. Eu acho que não vai ser pesquisa, eu já discordo da opinião do Botelho nesse ponto. Eu acho que não vai ser pesquisa, eu acho que vai ser o grupo político, o consenso, a melhor formação política, que caiba aí o governador, no caso se for candidato o Mauro, com o senador, aí vai ter a vaga de vice, os suplentes, tudo isso acaba sendo discutido pelos partidos aí e vão fazer a composição. A pesquisa pode ser um critério para ajudar a influenciar esses partidos e tal, mas não acredito que seja o critério determinante para escolher quem vai ser o candidato. Vai ser aquele que realmente agrupar mais, aglutinar mais e trazer possibilidade maior de vitória. Lorenberg. Exatamente. Deputado, eu vou aproveitar o seu conhecimento, a sua sabedoria, até porque o senhor já esteve no Executivo e foi recentemente secretário de Estado. E eu gostaria muito de ouvir o senhor para um item em particular na Assembleia Legislativa, que é exatamente sobre o papel de fiscalização da Assembleia Legislativa. Eu, particularmente, me corrija se eu estiver equivocado, deputado, eu, particularmente, tenho ficado muito desgostoso com o parlamento brasileiro em geral, no que tange à questão da fiscalização. O Congresso Nacional é muito falho no que diz a fiscalização, as câmaras municipais também e as assembleias também. E aí eu estou diante de um conhecimento que o senhor tem como segundo mandato de parlamentar, presidente da Assembleia Legislativa e já esteve no Executivo. Qual é o balanço que o senhor faz hoje da Assembleia Legislativa, nesta atual legislatura, no que diz respeito à fiscalização? Ou seja, continua sendo o chamado puxadinho, Lorenberg não falou, mas eu vou falar, continua sendo aquela coisa do puxadinho do Paiaguás? Não, isso eu discordo de você. Eu não, estou perguntando. Não, então, estou dizendo, eu discordo da questão do puxadinho, eu concordo com a fala do Lorenberg na questão da fiscalização. Realmente o parlamento, de uma maneira geral, perdeu muito isso, até porque o Ministério Público cresceu muito nesse ponto, assumiu muitas funções e o parlamentar, muitas vezes, ele se
isentou de suas responsabilidades mesmo. Quando ele não faz, os outros órgãos fazem, a mesma coisa é a legislação, acontece isso constantemente no Supremo. Quando ele deixa de legislar, acontece que as decisões acabam legislando, quando deveria ser a função do parlamentar, e também na fiscalização não deixa de ser diferente. Eu acho que o parlamento, de uma maneira geral, nos últimos tempos, acabou realmente perdendo um pouco isso. Não é um puxadinho. Agora nós temos alguns parlamentares com atuação forte de fiscalização, poderia citar o Ulisses, o deputado Lude, outros parlamentares, Barranco e outros deputados que trabalham forte nessa questão mais de fiscalização, de acompanhamento, da briga realmente. Agora, puxadinho não, a Assembleia tem derrubado muitos vetos do governador. Quando é um puxadinho fala só amém, 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 amém. Não é o caso do Parlamento Estadual. O Parlamento Estadual, nesses últimos, isso já mudou. Se você pegar se você pegar a legislatura anterior dessa, e não estou criticando a legislatura anterior, mudou bastante isso. Teve uma sessão, na legislatura passada, eu não me recordo, nós termos derrubado vetos, foi 1 ou 2 vetos durante todo o mandato. Nessa legislatura, toda a sessão de vetos derruba 3, 4, 5, teve sessão que derrubou 10 vetos, 12 vetos. Então você não pode falar que é um puxadinho, porque o puxadinho é dizer amém, está certo, só assinar embaixo daquilo que o governo manda. Muito pelo contrário. Nas emendas, são mais de 400 emendas que foram colocadas dentro do orçamento, alterando parte do orçamento, mudando, enfim. Então o parlamento tem apresentado projetos importantes, tem feito um debate importante com o governo na questão do RGA mesmo. O governo mandou para a Assembleia 5% dele da LDO, fizemos um trabalho lá, todos os parlamentares foi para 6%, fizemos outra discussão agora, foi para 7%, ou seja, brigando, é um ponto, parece pouco, parece muito, mas a Assembleia tem se impondo e tem procurado fazer as tratativas. Todos os problemas que acontecem no estado de Mato Grosso acabam dentro da Assembleia Legislativa. Todos os segmentos, todos os setores, você pegar Sem Terra, a ProSoja, o pequeno comerciante, ao grande industriário, enfim, todos acabam dentro da Assembleia com um problema ou com outro, e o parlamento tem aberto suas portas, tem feito debate, muitas vezes contrapondo o governo, muitas vezes olhando o ponto de vista do governo, para que a gente possa, dessa forma, Poder Executivo, Poder Legislativo, juntamente com o Poder Judiciário, ele tem que trabalhar de forma harmônica, mas de forma independente. E isso que o Parlamento tem procurado fazer. O deputado, trocando de assunto agora, rapaz, tem um assunto muito polêmico aí, o que não é polêmico lá pelos lados da Assembleia, né? Passaporte da vacina. Não é de ver que o caríssimo José Antônio Borges, que é o chefe do Ministério Público, ele está dizendo assim, ó, se a Assembleia insistir em proibir, não é o passaporte, o Ministério Público vai judicializar. E aí eu já pergunto para o senhor não, o que o senhor pensa sobre isso, não é? Primeiramente, sobre o passaporte e, em segundo plano, queria que você comentasse aí, seria ingerência do Ministério Público / Justiça nas ações do Legislativo? Parece que a coisa está muito, muito constante ultimamente. Não, eu não vejo como uma ingerência. Eu acho que cada um dentro do seu quadrado, né? Toda vez que uma lei ou algo é proposto dentro do parlamento. Por exemplo, nós fizemos uma proposta de emenda à Constituição da questão dos servidores da Empaer. Não sei se você ficou sabendo, de 61 servidores da Empaer, que tinha uma decisão judicial da Vara do Trabalho lá atrás, que precisavam ser exonerados. O governo cumpriu isso, o parlamento, entendendo a importância desses servidores, a importância da Empaer, a importância da instituição, entrou com uma PEC, fez uma PEC, aprovamos com os votos de todos os deputados. O Ministério Público foi à Justiça contestar essa PEC, mas modulando essa lei, ou seja, derrubou-se parte da lei, mas deu condição do governo poder chamar novamente. Mas agora é diferente, caríssimo. Agora a situação é muito mais complicada do que essa, né? Agora a questão é sanitária. Não, estou dando um exemplo. Não, sim, estou dando um exemplo. Porque eu perguntei para o senhor, sim, essa questão de ingerência, né? Não, já vou chegar nisso. Então, por exemplo, aconteceu isso e acabou, a Assembleia alcançou o objetivo que ela queria. A questão do passaporte. Existe decisão no Supremo. Se a Assembleia aprovar uma legislação e aí os parlamentares têm liberdade para aprovar a legislação que tiver a maioria dos votos para ser aprovadas, se porventura o Ministério Público ou qualquer cidadão se sentir
é prejudicado por isso, ele tem que buscar a justiça vai dirimir se realmente aquilo que foi aprovado está de acordo com a lei, de acordo com a nossa Constituição, que a nossa Constituição é a nossa lei maior. É isso que vai valer. Então, o entendimento do Supremo é um, e o Ministério Público, se havendo essa aprovação na Assembleia, nós vamos votar isso no início do ano, terá todo o direito de procurar, e eu acho que isso faz parte do processo democrático, e nós temos que respeitar o trabalho deles também. Mas, particularmente, qual que é a sua opinião sobre o passaporte sanitário? Olha, é um projeto bastante polêmico dentro da Assembleia Legislativa. Eu sou favorável de, como fui prefeito já, gestor municipal, eu entendo que cada município, o gestor municipal teria que ter autonomia de tomar a decisão dentro da sua cidade. Mas ele tem autonomia para fazer isso? Sim, conversando com o seu secretário de saúde, a sua equipe de saúde, porque nós temos 141 municípios em Mato Grosso. Cada município é uma realidade. Tem município que não tem nenhum caso de Covid. Para que você vai... Você pode trabalhar de forma mais tranquila. Tem município que tem muitos casos. Então, eu acho que cada município, e eu defendo muito a questão municipalista, eu acho que cada prefeito teria que fazer a sua escolha dentro da sua necessidade dentro do seu município. Ok, Lorenberg, você pergunta daqui a pouco para o intervalo comercial, porque a Caroline mandou... Se eu não for, Caroline, se não for, a gente... Tem problema com ela. Tem que faturar, né? Tem que Aliás, a digníssima prefeita Andréia instituiu lá o passaporte, lá em Jaciara? Não, né? Não. Prefeita Andréia Russo, que é esposa do Max Russo, prefeita de Jaciara. Um caso apenas, felizmente um caso. Graças a Deus, né? Jaciara. Ela cancelou as festas. Cancelou a festa de Réveillon, e cancelou o Carnaval. Carnaval também. Bom senso, dona Andréia. Parabéns aí, viu? Opinião dá um tempinho só e volta já já. Estamos de volta aqui hoje entrevistando o deputado Max Russo, deputado do PSB e presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, que está tossindo aqui. Só que o Max Russo está tossindo por causa de uma gripe que o tirou aqui do Opinião, porque na verdade a gente tinha convidado o deputado Max Russo para vir semana passada. Ele confirmou até os 47 do segundo tempo. Quando foram 47 minutos e meio, ele me ligou falando assim: Paulo, não dá. Estou com febre, estou tomando injeção aqui na veia e não tem como nem eu sair de casa, hein? E aí eu vi que a voz dele realmente estava... Se não escutasse aquela voz trêmula lá, eu falava, não, vem assim mesmo. E aí ele acabou tomando lá a injeçãozinha dele, básica, e agora está aqui conosco aqui no Opinião, nesta entrevista, professor Lorenberg. E Paulo, ainda bem que você liberou, senão você não estaria fazendo o programa aqui hoje, porque olha, outro dia... Estava feio, né? O dia inteiro ruim, tomei aquele Tamiflor lá. Foi o que... É uma virose de gripe que está tendo aí, né? Olha, e essa é braba, rapaz. Febre, dor no corpo, coriza. Mas tomei o remédio, graças a Deus. Uma injeçãozinha daquela básica, né? Eu tomo uma tal de Prospan com eucalipto. Rapaz, é a primeira coisa que eu tirar com a mão. A Clínica da Família ali no CPA 1, hoje, e a maioria, a maior parte dos casos dessa gripe aí, essa virose que ninguém sabe o que é que está acontecendo. Batendo o país todo. O país todo. Professor. Deputado, eu vou trazer um outro tema polêmico, ainda que tenha sido rejeitada, mas eu não ficaria feliz se não o provocasse. Provocar sempre no bom sentido, porque eu estou diante de alguém que tem uma experiência simplesmente extraordinária, tanto no Executivo quanto no Parlamento. E aí, agora no dia 1º de dezembro, por 11 votos contrários, a favor do arquivamento do projeto, contra 5 deputados que votaram a favor do projeto. E eu estou me referindo exatamente àquele projeto do governo que encaminhou à Assembleia Legislativa, que cria o Conselho Estadual LGBT. E aí eu tenho 3 perguntas a provocar, sempre no bom sentido, deputado. Eu vou fazer as 3 ou o senhor prefere... Não, pode fazer as 3. Pode fazer as 3? Se eu não responder algum, depois você me interpela de novo. A primeira questão, deputado, é... Por que a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso tem tanta dificuldade para reconhecer um direito de um segmento da população? Porque não é a primeira vez, é a segunda vez. Em 2015, a Assembleia Legislativa também rejeitou essa criação desse conselho. E agora, de novo, a Assembleia tem dificuldades, de fato, de reconhecer o direito que eles têm, porque são, acima de tudo, pagador de impostos. Essas 3 é a primeira? É a primeira. A Assembleia, eu costumo dizer o seguinte, a Assembleia
a cara do povo de Mato Grosso. Então, e ali são 24 deputados, cada um tem a sua ideia, o seu pensamento, tem as suas crenças, aquilo que acredita. Então, o projeto que chega naquela casa precisa da maioria dos votos. No caso, 11 votos, não é a maioria do parlamento, mas é a maioria dos deputados que estavam presentes. Então, isso mostra, identifica o que cada um pensa, como que se define e o que ele defende dentro do parlamento. E ele é eleito por uma parcela da população que o coloca lá para fazer as representações daquelas causas que essa parcela da população acredita e por isso que é um parlamento. E que a maioria sempre vence. Então é difícil você falar, mas é talvez um retrato da Assembleia, que é um retrato do nosso estado de Mato Grosso. As duas eu vou fazer juntas. Ao rejeitar a criação do Conselho, a Assembleia Legislativa Mato-Grossense está em um caminho diferente, um caminho contrário ao caminho da imensa maioria do Legislativo das unidades da Federação, que já tem o Conselho, inclusive, menos Mato Grosso. E aí a minha primeira pergunta, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso está certa e as demais unidades da Federação estão erradas, ou as demais unidades da Federação estão certas e a Assembleia Legislativa de Mato Grosso está errada? E a segunda questão, na opinião do senhor, o dinheiro que é investido, que são R$60 mil anual, no Conselho de Direitos, tanto dos idosos, da mulher e do LGBT, se tivesse sido aprovado, é gasto ou é investimento, na opinião do senhor? É investimento. Eu acho que todo investimento do Conselho é importante. Eu acho que tem que ter eu defendo que tenha todos os conselhos possíveis para que possam fazer a discussão, possam fazer as tratativas. Eu acho que o debate, e não onera em nada um governo que arrecada mais de 20 bi durante o ano. Agora, se politizou muito essa questão, se trabalhou muito essa politização, e aí não tem como você falar a Assembleia está certa ou a Assembleia está errada. A Assembleia é formada por um quadro de deputados, são 23 deputados, mais a deputada, são 24 deputados ali, que foram eleitos para representar a população nessas decisões, nesses momentos, e cada um defendendo aquilo que acredita e aquilo que pregou durante a campanha para a população de Mato Grosso. Então, é muito difícil eu posso emitir a minha opinião, pessoal, não posso falar enquanto mesmo como presidente da Assembleia, não posso falar a Assembleia errou, acertou, longe disso. Eu acho que a maioria, nós somos um parlamento e o presidente ali segue a maioria. Aquilo que a maioria decide é a lei dentro do parlamento e não poderia ser diferente, até porque a gente vive numa democracia onde e o parlamento é a expressão mais forte da democracia, o local mais democrático, e é através do debate, da discussão, das propostas que se vence uma tese ou se perde uma tese. Agora, eu defendo que todos esses conselhos são importantes. O Conselho do Idoso tem uma atuação importantíssima, da infância e juventude, enfim. E da mesma forma, eu acho que o governo mandou para a Assembleia, queria criar o Conselho para que pudesse fazer o debate, criar as políticas públicas, trabalhar as ações, longe de criar ou defender ideologia A ou ideologia B. O Geraldo Alckmin está filiado no está filiado no PSB? Não, ainda não decidiu ainda, né? Ele fez foi que nem o Ronaldinho Gaúcho, né? Acabou, foi para um lado, foi para o outro. Se bem que ele não foi para o outro ainda, mas ele deve ir para o PSB, né? É uma grande filiação. O PSB acredita muito que ele venha filiar o partido. Eu acho que ganha muito o nosso partido com a filiação do Geraldo. Foi governador de São Paulo por 4 vezes. Votei nele, inclusive, na última eleição para presidente, e esperamos que essa filiação se concretize. Lógico que essa filiação depende de algumas tratativas. Basicamente, a mais forte é a eleição no estado de São Paulo. Ele lidera a eleição para o governo. Lidera a pesquisa para o governo do estado, prova que fez uma boa gestão como governador, e espero que se concretize essa filiação e ele venha filiar o PSB, que vai ganhar muito o nosso partido, que está bem distribuído em todo o Brasil, e São Paulo é o maior estado, 22% do eleitorado brasileiro está no estado de São Paulo. Ele teve força, e a força maior dele está em São Paulo, no estado de São Paulo. Só que essa corrente que fala aí da questão do Alckmin vice do Lula é muito grande. Aliás, eu já li o Alckmin brabo com isso. Não, eu não falei nada, eu não bati Marcelo, mas jantou com o Lula,
E aí os mais próximos acabam difundindo essas informações aí que até agora não foram confirmadas. O Alckmin, vice do Lula, da Rock, você acha que vira, não? Eu acho que é um grande quadro. Mas, rapaz, o Acho que soma PSB e muito. PT sempre se odiaram, agora estão juntos, estarem juntos? Em política tem que trabalhar sempre a construção, né? Então, em outros momentos estiverem palanques separados, agora estão convergendo num plano de desenvolvimento para o país, enfim. Eu acho que as tratativas estão sendo feitas. E tem que explicar, lógico, tem que explicar, porque eu já vi um monte de videozinho, falou isso, falou aquilo, acho que tem que explicar e convencer a população, mas o Alckmin é um grande quadro, médico, uma pessoa digna publicamente, honesta, assim, até onde a gente pode ver até hoje nas suas ações, e eu acho que qualquer candidato a presidente com um vice preparado desse, eu acho que somaria muito para o nosso país. Professor. Para o partido também somaria? Muito. Ou o Alckmin perde com isso? Se ele já está, aliás, em todas as pesquisas ele sai na frente para o governo do Estado. Ele filiando ao PSB, ele abriria espaço para o próprio França sair candidato ao governo do Estado. Ele já foi governador, um nome bom, bem avaliado. O partido ganha muito com isso. São Paulo e Pernambuco são os dois principais estados aí do partido. E com a maior bancada eleitos deputados federais, ou boas bancadas de deputado estadual. No Pernambuco há 16 anos que o PSB administra lá, então eu acho que ganharia-se muito com a filiação do Geraldo Alckmin. Eu vou trocar o assunto de novo aqui, eu vou voltar lá para o parlamento estadual. O deputado, eu sei que, pelo menos enquanto jornalista, eu acompanhei muito a sua, desde quando você começou aí, né, veio para cá, para o parlamento, depois tornou-se secretário. E nessa época que você foi secretário de Estado, você lidou muito com a questão social. Continua agora como parlamentar, mas naquela época era efusivo o negócio. E o Estado de Mato Grosso, ele tem uma dicotomia. O que é isso? São os dois extremos, né? Um Estado campeão de tudo, produção de tudo, carne, grãos e não sei o que mais, de alimentos. E aí a gente passando fome. Como que tem gente passando fome, Paulo? Tem. Você vê o episódio do ossinho. O episódio do ossinho não é fake, existe. Abre a boca qualquer açougueiro aí para falar que vai dar ossinho aí, que as pessoas aglomeram desde madrugada. Quando eu perguntei no começo da entrevista sobre o orçamento, e a preocupação minha foi com o social, como resolver isso, meu caro? Porque dar um voucher para as pessoas parece que não está resolvendo. Como que... E a questão da capacitação, do emprego, da geração de emprego e renda, também parece que não há uma coisa célere. Falar que não existe, porque existe, o governo está trabalhando nesse sentido. Mas o que está, na sua opinião, você que conhece muito essa área social, o que está faltando para resolver isso, tirar esse pessoal da pobreza? Políticas públicas fortes, uma melhor distribuição de renda, muita qualificação profissional e a gente fazer com que o nosso Estado cresça e dê oportunidades a todos os matogrossenses. Nós temos algumas ilhas de desenvolvimento diferentes no estado de Mato Grosso. Você pega alguns estados do agro, você pega aqui na 163, alguns municípios da 163, municípios do agro, pega alguns municípios da Baixada ou de algumas outras regiões do oeste, se for Paraguai, algumas regiões daqui, você vê a grande diferença. Alguns municípios conseguem, primeiro melhoram muito a sua arrecadação, porque a produção acaba melhorando os seus índices de ICMS e outras receitas, acaba girando muito mais dinheiro dentro da cidade e consegue uma taxa de desenvolvimento maior e, logicamente, consegue oferecer uma educação de melhor qualidade, uma saúde de melhor qualidade, diferente de outros municípios que até mesmo na arrecadação esses municípios ficam para trás, municípios antigos têm um problema antigo maior, tem um problema cultural maior, enfim, a gente precisa de um grande plano estratégico, pensando numa política pública muito forte na questão social do nosso estado. Eu acho que se o governador se propuser a ser candidato novamente, eu acho que é uma política que ele tem que colocar como uma das prioridades dentro do seu governo, porque não adianta a gente continuar, é bom a gente ter orgulho de ter esse estado com essa produção gigantesca, campeão de tudo, mas nós precisamos criar um estado que ofereça a todos os matogrossenses. Se você pega, por exemplo, Campos de Julho, Sapezal, e compara lá com o município de São Félix do Araguaia, ou outros mais pobres, que existem outros tantos, eu não sei como é que... Você não acha que teria que haver aí um reestudo dessa distribuição do ICMS aí? Porque
Me parece, eu não sei se o Lorenberg concorda com isso, mas me parece que tem alguma desigualdade muito aflorada aí, Lorenberg. O que você acha? Ou eu estou falando besteira aqui? Você não acha que tem que... Uma opinião mesmo de quem trabalha com análise aí. O que você acha? Não, a questão do ICMS nem tanto, mas a questão da desigualdade, aliás, deputado, o senhor deve lembrar muito bem disso, o senhor não era deputado na época, mas era prefeito. Houve um início de uma discussão há uns 10, 12, 15 anos atrás, dentro da Assembleia Legislativa, que tratava exatamente da desigualdade regional. Essa discussão foi levando e depois desapareceu, como se tivesse chegado a um resultado benéfico para toda a sociedade, e não é. E aí eu estou provocando exatamente a reflexão do senhor. A desigualdade continua gritante, e o Paulo tem razão no sentido, porque nós temos, eu sempre falo, e com toda a ênfase, deputado, nós não temos um estado só, nós temos 4 estados dentro do estado de Mato Grosso. Um estado que é composto de 13 municípios, que é o estado agronegócio, mas são apenas 13 municípios. Você tem 2 aí, Campos de Julho e Safezão. E aí tem um outro estado, que é aquela região garimpeira, Poxoréu, Nortelândia, Arenápolis, Alto Paraguai. Esses municípios aí, até hoje, têm dificuldade de identificar a sua potencialidade econômica. É outro estado. E um terceiro estado está na Baixada Cuiabana. Essa Baixada Cuiabana tem muitas dificuldades, ou seja, nós temos dificuldades de lidar, e aí eu estou provocando o senhor, deputado, de lidar com as desigualdades regionais, sobretudo no que tange a agricultura familiar, por exemplo. Não, eu concordo, e eu acho que nós teremos condições nos próximos anos, se continuar da forma que o nosso Estado vem desenvolvendo, a nossa produção vem crescendo, nós teremos condição, orçamento e com alguma política pública bem focada, nós teremos condição de fazer muita coisa nessa direção. Eu acho que o governo outro dia fez o Mais Oeste, aí chamou os municípios do Oeste para falar sobre o desenvolvimento da região, uma região importante, para não trazer ações e pedidos, uma reforma, um asfalto, não, trazer ações para o desenvolvimento, Castres, a CPE está avançando, então nós precisamos de políticas pontuais e municípios que foram ficando para trás e que precisam receber essas políticas, essas ações por parte do governo, e dessa forma a gente consegue chegar na população mais vulnerável e realmente fazer algo que possa incluí-los dentro do desenvolvimento do nosso Estado. A agroindústria seria uma das grandes ferramentas para startar esse desenvolvimento. Marcos Russo, não temos tempo para mais nada, meu caro. Horário de rede, eu quero apenas agradecê-lo aí por ter vindo, viu, deputado? E que o senhor tenha um feliz 2022, saudável, produtivo e abençoado por Deus a você, a dona Andréia e a toda a sua família, sua esposa. E esse espaço está sempre a posto para bem informado. Obrigado, Paulo, Lorenberg, obrigado ao programa. É uma satisfação poder estar aqui novamente prestando conta do meu mandato enquanto deputado, enquanto agente público, eleito para prestar conta das minhas ações, e ao nosso telespectador um feliz 2022, de muita superação, muita esperança, muito amor, e que a gente, não tem dúvida, que nós teremos um ano muito melhor do que o ano 2021. Amém, assim seja. Agradecer também ao Fabrício, meu amigo fotógrafo, que está ali, não é? E também tem um caboclo aqui, não sei o nome, que também está ali. Tem assessor seu, qual é o nome dele? Pimentel. Pimentel e quem? Pimentel. E o outro? Maico. O Maico e o Pimentel. Um abraço a vocês, tá? Obrigado ao pessoal da assessoria. Beijo para a Catiúcia também. Trabalhou sempre muito tempo com o Max. Enfim, e o Zé Marques também. Um abraço para o Zé Marques. Não é beijo, um abraço para o Zé Marques também, viu, Zé? Um abraço para o Zé Marques. O Opinião amanhã terá aqui como entrevistado o Alberto Machado, que é o Beto 2-1, secretário de Estado de Cultura, Esporte e Lazer às 7h30 da noite. Então, até lá, fica bem, fica com Deus também.